Olá pessoal, boa noite. Vamos começar a live sobre como lidar com abuso. Moab acabou de entrar. Ah, boa noite, tudo bem com vocês? Já tô gravando aqui um backup pro YouTube pra gente colocar no canal. Eu tô aqui em Israel. Olá, Jamile. Cida entrou, Cristiane, boa noite. Aqui já são 10 horas da noite. Hoje o filho do Ron, Oriá, chegou aqui em Israel. Ele mora no Havaí. Muitas novidades incríveis. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Olá, Leandro. Que bom, os homens também participando dessa live. Natália Menezes. É uma live muito especial sobre como lidar com abusos, né? Um tema super recorrente, pouco falado, polêmico, traumático para muitas pessoas e um tabu, né? Em muitas famílias, em muitos lugares. Para mim é impressionante. Olá, meninas, Angele, Lu, Bruno Rezende, boa noite. Para mim é impressionante ver como o tema do abuso ele é tão comum, ele é tão recorrente na vida das pessoas e a quantidade de pessoas que eu já atendi que lembraram de abusos, de traumas na infância e contaram para suas famílias e não tiveram a escuta ou foram ignoradas, se sentiram abandonadas nesse momento importante, é impressionante. Então, boa noite, Jéssica, Adriano, Leandro. É impressionante a quantidade. Boa tarde para vocês, né? Aqui que é boa noite. É impressionante a quantidade de polêmica que tem em relação a essa questão do abuso. Para vocês que entraram, quem quiser colocar aproveitar a deixa para convidar alguém que vocês conheçam que possa se beneficiar dessa live, eu gostaria de pedir, especialmente porque essa live ela foi feita pensando muito na situação atual, né, que a gente está vivendo no Brasil hoje e a série de acontecimentos ao nosso redor. E oi, Carol, prima. E é impressionante a quantidade de abusos que acontecem na nossa vida e que não são falados, que são calados. É muito importante a gente aprender a lidar com eles. Então, se você conhece alguém que possa se beneficiar dessa live e puder compartilhar agora com essa pessoa, participar ao vivo aqui, eu super peço para que vocês compartilhem, para que mais pessoas possam se beneficiar dessa experiência, desse conhecimento que eu adquiri a partir da minha própria pesquisa, da minha vida, dessa grande questão, né, de ser uma vítima. Acho que essa foi a grande questão que fez com que eu investigasse mais esse tema do abuso. Uau, quantas pessoas! Manu, Ivone, Arteza, Neia, Ayrton. E é isso aí. Então, vamos começar? Eu sou super pontual. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Minaco. Eu nasci em São Paulo, sou descendente de japoneses, 100%, meu sangue é 100% japonês. Sou instrutora da maioria dos cursos de Theta Healing. Sou instrutora de Quantum Beam, que é um trabalho de escuta profunda das emoções. Estou fazendo essa live pelo movimento AME, que é um movimento que a gente fundou, eu, Tati, Manu e Jade, juntas,
com maior amor e carinho para que essa mensagem do amor passe para mais pessoas desde um lugar muito profundo, desde a cura mesmo dos nossos lugares mais escuros e difíceis, dolorosos, para que a gente possa florescer cada vez mais nosso potencial aqui na Terra. Então o Movimento AME, ele é um coletivo de instrutoras de Theta Healing para disseminar mais o amor, para também mostrar para o mundo que a gente pode se unir, né, pelo bem maior. Então, juntas nós podemos muito mais, nós estamos fazendo uma estrutura incrível no movimento para que os nossos alunos recebam mais conteúdo de maior qualidade, né, com maior frequência, porque somos 4 instrutoras. E é isso. Então, o que eu quero dizer para vocês primeiro sobre o que é o abuso, né? Essa é a pergunta principal, porque quando a gente fala, ok, como lidar com o abuso, muitas pessoas, a primeira coisa que vem é o abuso sexual. Sim, vou deixar disponível, Rogério. Pelo bem maior, espero que dê certo, senão tem um backup aqui do lado do computador. Então, abuso para mim é qualquer ação feita em que a pessoa se sente invadida, em que eu me senti invadida, me senti ameaçada de alguma maneira. Então, o abuso, na verdade, definir o que é um abuso, na minha concepção, depende muito mais da pessoa que se sentiu abusada do que realmente um fato. Isso é um abuso. E isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem tem crianças. Porque às vezes você pode ver alguma coisa que você, pela sua experiência, rotula isso como um abuso, mas na experiência da criança ou da pessoa, aquilo não necessariamente é um abuso. Mas você, como pai e mãe, se você interfere e fala, ai, que absurdo, o que está acontecendo? Né? Com essa energia do tipo, aconteceu alguma coisa errada, isso é um abuso, energeticamente você já está trazendo essa informação para a criança. Então, para mim, o abuso é qualquer situação em que eu me senti, em que a pessoa envolvida se sentiu invadida no seu espaço. Por isso que ele pode ser sexual, físico, verbal, emocional, né? O abuso, ele é muito recorrente, né? A Vianne Stibal, que é a fundadora do Theta Healing, diz que entre 10 pessoas que você perguntar, 9 já foram abusadas e uma não lembra. Por quê? Porque todo mundo já se sentiu abusado aqui na Terra. Isso é muito fácil entender, porque a criança, quando ela nasce, ela é uma bolha de amor incondicional. Ela tá super vulnerável, aberta, né? E aí quando ela vive uma situação em que alguém, mesmo um olhar de uma pessoa que atravessa o seu campo, você pode se sentir abusada. Um pensamento negativo, uma maldição, um julgamento, uma crítica, você pode se sentir abusada. É tão delicado, e o abuso também, ele tem vários níveis. Ele pode ser uma coisa bem sutil, do tipo um olhar na rua, né? Que parece ser sutil, mas você pode sentir aquilo com uma flechada em você mesma. Ou pode ser um abuso sexual, uma tentativa de estupro, né? Existem há vários níveis do abuso e é importante primeiro a gente compreender no nosso campo, né? Já que eu quero fazer essa live para que vocês possam melhorar a vida de vocês e começar a sentir quais são as situações na sua vida que você se sente abusado. Você sente que a pessoa está atravessando o seu campo, está chegando no seu campo e energeticamente ele está aberto, mas você não quer, né? Aí que está a questão. O que acontece? Nesses momentos em que você não quer, você congela. Um abuso vira um trauma quando eu não consigo reagir.
Então, quando acontece algo entra no meu campo em que eu fico congelado e não consigo reagir. Aquele abuso se tornou um trauma, ficou estagnado no meu corpo, em todos os meus corpos, meu corpo físico, meu corpo emocional, meu corpo energético, meu corpo áurico. Então, o que acontece? Essa informação fica no meu campo, sem reação, que é uma forma de se sentir. Já vou te responder, Moab. É uma forma de se proteger. Essa não reação é uma forma de não sentir porque a dor é grande, certo? Um dos grandes aprendizados sobre o abuso é aprender a dizer não. É aprender a dar limites. Uma pessoa só entra no seu campo se você dá permissão. Isso a gente trabalha muito no mundo do Theta Healing. Só existe a possibilidade de alguém te abusar fisicamente, emocionalmente, verbalmente, sexualmente, se o seu campo energético estiver aberto para isso. Eu tenho vários exemplos, situações da minha vida em que eu percebi que isso é real. Quando o meu campo está fechado, né, a gente fala da lei da atração. Então, eu sou o que eu atraio o que eu sou. Se eu vibro numa energia de, ok, eu sei dizer não, ninguém vai entrar no meu campo sem permissão. Não é possível, está fechado. Se eu ando na rua assim, as pessoas que eu encontro na rua, aquelas que normalmente assobiam para as mulheres bonitas na rua, aquelas pessoas que olham como se fossem te comer, que eu acho horrível. Essas pessoas, normalmente, se você tiver com o seu campo fechado, elas não vão fazer isso. Agora, se você tiver com o campo super aberto, sem saber dizer não na sua vida, você vai no trabalho, as pessoas pedem coisas pra você, você fala sim, mas você quer dizer não, você entra na casa de alguém, ela te oferece um suco de laranja, mas você quer tomar suco de cenoura, que tá ali do lado, você tem vergonha de falar, será que eu poderia tomar o suco de cenoura? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, provavelmente você é uma pessoa que atrai esse tipo de situações de abuso. De pessoas que sugam a sua energia, de pessoas que usam da sua boa vontade, de pessoas que tocam no seu corpo sem permissão. Isso é horrível. Isso é horrível, gente. Isso é horrível. Isso não deveria acontecer aqui na Terra, mas acontece. Por quê? Pra gente aprender. Pra gente aprender a dizer não, pra gente aprender a se valorizar, pra gente aprender a saber o que é meu e o que não é meu, qual que é a minha responsabilidade. Por isso que pra mim essa live é um chamado de alma do meu coração. Porque esse é uma mensagem que eu dou em todos os meus cursos. Gente, a gente precisa aprender enquanto ser humano a como conectar com a fonte criadora de tudo que é, a como estar, a ser um com o todo, a como ter compaixão com todas as pessoas, mas também a ser humano, ser carne, osso. A gente tem limites físicos, nós somos seres humanos. Por mais celestiais, divinos que somos, nós também somos desejo, nós também temos emoções, temos que lidar com isso. E é muito importante a gente saber aprender a falar não, a dar os nossos limites, a colocar com clareza o que tá bom e o que não tá bom nos nossos relacionamentos amorosos, no nosso trabalho, na nossa família, certo? Então, se a sua mãe pede algo que você gostaria muito de fazer porque você ama ela, mas naquele momento você não pode, aprenda a dizer não, I'm sorry. Eu adoraria fazer, mas eu não posso, tá além dos meus limites físicos.
Se algum amigo seu pede muito para você pagar uma passagem, você está com uma dívida já, e você não tem essa possibilidade de pagar a passagem, por favor, diga para o seu amigo a verdade, que você não tem a possibilidade, que agora não é possível, que você precisa aprender a cuidar de você. E você vai ver que energeticamente o seu campo vai começar a ficar cada vez mais fechado para que você cuide de você. E é aquilo que eu sempre digo, quando a gente cuida da gente, é mais fácil cuidar dos outros. Quando a gente evita abusos, quando a gente fecha o nosso campo para os abusos, a gente está ajudando o mundo. Não é uma coisa egoísta. Então, eu sinto que uma das coisas que toda escola e toda família devia ensinar para suas crianças, um ensinamento básico, educação de base, é ensinar as crianças que elas podem dizer não e que é seguro dizer não. E que no momento que ela dizer não, eu vou respeitar o não dela. Eu não vou ignorar. Eu não vou fingir que eu não escutei. Eu não vou fazer shh, fica quieto. Que é isso que todo abusador faz. Abusador de crianças, eu já atendi muitas pessoas. Normalmente eles ameaçam a criança e falam para elas ficarem quietas. E fingem que elas não escutam o não da criança, ou a gente mesmo, adultos, né? Quem já viveu situações de abuso. Quando você faz shh para uma situação em que uma pessoa está falando não, você está desrespeitando. Você está desrespeitando essa... Você está desempoderando a pessoa. Porque, gente, uma pessoa saber dizer não é uma pessoa empoderada. É uma pessoa que sabe os seus limites. Na minha opinião, a gente precisa desvirtualizar, mudar um pouco essa visão que a gente tem no Brasil de sempre dizer sim. Nunca falar não, sempre dar uns rodeios. Ah, você pode, sim, mas não, mas tá. Inventa uma desculpa. Em vez de falar real, fala a sua verdade, fala real. Você não tá afim, você não quer. Quando alguém fala pra você talvez, vou te dar uma referência, você não precisa acreditar em mim. Mas quando as pessoas falam talvez, você quer ir no cinema amanhã? Vou pensar talvez. Isso quer dizer não. Talvez é não. Se a pessoa quer sim, é sim. Ela vai. Certo? Então, a partir de hoje, pratica na sua vida parar de falar talvez. Pratique na sua vida a falar sim ou não. Claro que você pode falar não outro dia, outra hora. Mas não falar talvez, vou pensar, depois eu te ligo. Porque energeticamente você está perdendo energia. Você está deixando essa energia sair. Em vez de chegar e falar a real. Não, eu quero sair com você. Não, eu não quero. E aí você libera a pessoa para convidar outra pessoa. Você libera a pessoa para pensar em outras possibilidades. Se você falar talvez, você está se enganchando em algo que na verdade provavelmente não vai continuar. Então essa é uma grande lição nessa questão do abuso. A gente aprender a dizer não, a gente aprender os nossos limites, aonde eu coloco a minha energia. Tudo isso vai ajudar você e o mundo a se empoderar de você mesmo. Né? Teve alguém que perguntou, existe se abusar de você mesmo? Aí vem uma questão, acho que de o significado de abuso para cada região, né? Eu moro na Bahia, agora eu tô em Israel, mas eu moro na Bahia, e lá se fala muito, você tá abusando, né? Eu acho que esse abusando do baiano é diferente. Que é um pouco assim, você tá passando os limites, você tá fazendo algo que... Ou você, às vezes o abusando do baiano, que é bem interessante, é até um pouco de... Você tá brincando, você tá se divertindo comigo. Olha que interessante.
Eu acho que isso acontece um pouco porque a história do abuso na Bahia é gigante, né? Na Bahia a gente tem o maior lote de escravidão, né? O maior número de pessoas mortas lá no Pelourinho, no Salvador, os escravos. O que mais que eu posso falar do abuso para vocês? Existe uma questão que as pessoas perguntam, né, dos abusadores. Existe dentro da gente, sempre existe um abusador e um abusado. Eles estão mais ou menos que juntos. Então, na minha visão, é inocência, naive. É ingênuo pensar que você é só abusado, certo? Principalmente pais e mães. Vocês vão ver, ou pessoas que têm figuras de autoridade, né, no trabalho, são chefes. Normalmente, você tem situações na sua vida que você é o abusador, né? Um abuso do poder, com crianças, de gritar, de falar mais alto, de ser agressivo, violento, porque existe uma diferença, gente, isso é muito importante, entre dizer não e abusar do poder. Eu vejo isso claramente com a minha filha. Existem lugares, a minha filha me ensinou a horrores a dizer não. A minha filha é minha grande mestra espiritual. Ela me ensinou de uma maneira muito incrível a aprender a dizer não de verdade. Não a dizer não querendo dizer sim. Não adianta. Com criança a gente aprende. Não é não. Só que é um não amoroso. Não é um não. Não, eu quero te matar. É um não amoroso. Isso é saber dizer não desde a perspectiva do Criador de tudo que é, da fonte criadora divina. Agora, se você diz não com um chicote, se você diz não já querendo matar a pessoa, você está abusando do poder, do seu lugar de autoridade. E isso é muito interessante ver. Normalmente, quando a gente faz isso, é porque a gente já se sentiu abusado na nossa vida, né? E agora eu quero contar um pouco para vocês por que esse tema foi tão importante na minha vida. Porque eu, conscientemente, nunca vivi um abuso sexual grave, que eu lembre. Mas sempre tive muitas dificuldades de dizer não e tive muitos momentos na minha vida em que eu me senti uma vítima. Em que eu sentia uma vítima do masculino. Em que eu me sentia uma vítima das pessoas que eram mais bonitas do que eu, em que eu me sentia uma vítima da sociedade capitalista, em que eu me sentia uma vítima dos políticos corruptos. Então, eu entendia o conceito do Theta Healing, que a gente diz tanto, né, de que não existe vítima, não existe drama. Existe autorresponsabilidade, a gente se empoderar de quem a gente é. Mas eu só consegui entender esse conceito depois de trabalhar essas questões do abuso e aprender a dizer não. Porque aí eu percebi que realmente não existe vitimização. Não existe vítima. Eu não nasci. Eu nasci numa sociedade machista, mas isso não quer dizer que, como mulher, eu tenho que ser vítima do machismo. Exatamente. Não existem culpados. Não existem os exploradores e os explorados. Tudo acontece de uma maneira para eu aprender. Então, se isso está acontecendo na sua vida, se você sente uma vítima em qualquer nível da sua vida, pergunte para você mesma o que eu aprendo com isso. Eu vou dar um exemplo que a primeira crença, eu fui a visita. Ótimo. Alguém falou. Eu só vou dar esse exemplo e vou te falar sobre isso.
Se eu esquecer, você me fala de novo. A primeira vez que eu fiz um atendimento de Theta Healing, eu tinha a crença: todo homem abusa. Isso é uma crença genética histórica. É uma crença super forte, porque milhares de mulheres no mundo já foram abusadas sexualmente. Milhares de mulheres foram silenciadas. E essa é uma crença profunda que fica na nossa célula, que passa de geração em geração. Então eu lembro de ver filmes quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu lembro de ver um filme em que tinha uma cena de um abuso sexual. Nossa, o meu corpo congelava, era horrível, e eu não entendia de onde que vinha tanto congelamento. E eu já fiz vários atendimentos para lidar com essa questão e curar mesmo o nível ancestral de todas as mulheres da linha de gerações que já foram abusadas. E hoje em dia eu entendo que eu não preciso carregar esse trauma ancestral para honrar essas mulheres. E que, pelo contrário, eu decidi vir nessa linha de gerações para me empoderar. E quando eu empodero a geração de mulheres da minha família. Eu empodero a minha filha e as novas gerações para aprenderem a cada vez mais a gostar do seu corpo, a lidar com a autoimagem, o amor próprio de uma maneira muito, 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 muito mais saudável. Teve alguém que perguntou, ok, mas quando eu fui abusada sexualmente eu não sabia dizer não. Sim, é verdade. A minha filha, por mais que eu queira ensinar ela também não sabe dizer completamente não. Agora, a questão é... por que no nível mais profundo a sua alma escolheu ser abusada sexualmente? Esse é um tema super polêmico. Tem pessoas que falam, Raquel, eu não consigo entender que uma criança escolhe ser abusada sexualmente. Isso é inadmissível. Eu concordo, isso é inadmissível. Mas do ponto de vista do Theta Healing, não existe nada que acontece na sua vida que não seja da escolha da sua alma, do nível mais profundo. O que acontece? Primeiramente, muitas vezes, quando uma criança é abusada sexualmente, uma das maiores dores da criança não é exatamente o abusador ter abusado ela, mas depois ela não ser acolhida pelas pessoas que ela tinha maior intimidade, a mãe, o pai, a família. Ou muitas vezes a criança conta pro pai, pra mãe, e eles ignoram. Eles falam que não é verdade, eles não acreditam. Ou contam depois de 20 anos, depois de 30 anos, e eles falam, a imaginação da sua cabeça, isso não aconteceu. Imagina, o seu tio não ia fazer isso. Imagina o seu primo. Então, essa dor da criança de não poder contar no momento que ela mais precisava de um acolhimento é uma das maiores dores. A dor é ainda maior do que o próprio abuso. Nesse sentido, o que eu tenho a dizer para você é que provavelmente existe uma lição que essa criança venha trazer para a família. Muitas vezes a mãe já foi abusada, a avó já foi abusada, a bisavó já foi abusada. Eu conheço milhares de histórias de mulheres que depois elas começaram, porque isso aconteceu, desencadeou uma discussão na família, eles começaram a ver e a trazer a cura das mulheres do passado em relação a essa história. Muitas vezes a criança também traz uma mensagem espiritual para os pais.
mas muitas vezes os pais não escutam. E essa aqui é a grande dor. A mensagem espiritual, muitas vezes é: você olha para mim, eu vim aqui na Terra para sofrer ou para ser amada? Vamos amar? Vamos brincar juntos? E isso é muito importante de ser dito, porque às vezes a criança se sente abusada com um olhar, com um toque de um tio, de uma tia, que a criança não gosta, e acontece na frente dos pais e os pais não falam nada. Então, um dos intuitos dessa live é que se você for pai ou mãe, ou se você trabalhar com crianças ao seu redor e você vê situações em que a criança se sente abusada, por favor, não fique calado. Fale. Fale para a criança: eu vi que você não se sentiu confortável. Acolha essa criança, porque isso é uma das grandes curas que a gente tem que trazer para a humanidade. Essa é uma das grandes curas incríveis que a gente pode trazer. Apesar da gente não poder mudar o passado, se você testemunhar qualquer situação dessas, acolha. Acolha essa criança. E acolher não necessariamente se precisa segurar ela e falar que você ama, e falar que... Não é isso. É simplesmente estar presente com a criança e mostrar para ela que você viu, que ela não está sozinha. Vamos respirar fundo. Esse tema traz realmente muitos aprendizados, muitas memórias, né? Podem estar vindo aí no seu corpo agora. Vamos trazer um acolhimento interno. Teve alguém que perguntou sobre abuso verbal e físico de mais de 15 anos de mãe com filha. Ótimo. O abuso verbal, principalmente quando vem de mãe para filha, ele desgasta muito e o corte só foi possível após o falecimento. Certo, existem muitas questões em relação a isso. Mas eu gosto muito de trabalhar com mãe e filhas, porque eu sinto, com mãe e filho, né, com pais e filhos, porque eu sinto que existe uma cura profunda a ser feita na comunicação. E na verdade, quando existe desentendimento, não precisa nem ser pai e filho, com qualquer pessoa, sabe, no trabalho, na família, no relacionamento. Se você tem pessoas que você discute muito e que existe um abuso da palavra, julgamento... Como que fala isso? Quando você fala, você fez isso, acusações, suposições, tudo isso vem de um lugar de muito autodestruição, né? Então, esse tipo de abuso, ele acontece normalmente porque as pessoas elas estão muito fora de si. Elas estão fora do seu centro. Então, se você é uma pessoa dessas, e que você sente que você sai do seu centro e começa a falar coisa com coisa que não tem nada a ver, a minha dica para você é muito importante a gente aprender a distanciar o que é meu e o que é do outro. Certo? Por exemplo, quando o abusador é o marido ou a mulher, né? O que está acontecendo? De alguma maneira, você está se envolvendo com a pessoa de tal forma que você está tão fora de você que você quer que a pessoa seja a sua própria essência. Você está fora da sua essência, você não se ama, mas você quer alguém que te ame. Me entende? É algo totalmente fora do centro. Não existe maneira alguma da gente estar com alguém através do amor se a gente não se ama.
Isso é um dos princípios da espiritualidade, isso é um dos princípios de qualquer trabalho terapêutico. Então, tem pessoas que perguntam, ok, Raquel, mas essa relação é com a minha mãe. E se a minha mãe não ama ela, como que você quer que eu me ame? É uma pergunta muito boa, uma pergunta que a gente trabalha muito no curso que chama Vínculos de Amor, que foi desenvolvido pela Dorit Lev-Meir, porque ela viu que muitos dos problemas da nossa humanidade vêm da falta de vínculo de amor de mãe e filho. Então, o problema que você tem com seu marido, essas questões de abuso que você tem com um chefe de um trabalho, muitas vezes realmente pode vir por uma falta de vínculo de amor que você tem com a sua mãe, com o seu pai. Nesses momentos da sua infância que você precisava muito deles e você não teve, você não sentia. Já vou falar sobre quando você sente que você é o próprio abusador. Então, é muito importante, primeiramente, a gente aprender a transpersonalidade. Aquilo que tá fora tá dentro, aquilo que tá dentro tá fora. Aquela pessoa que você fica discutindo, que vocês ficam se abusando verbalmente, ela é um espelho seu. Ela não é você, você não é ela. E ao mesmo tempo, você é ela e ela é você, no nível mais profundo, né? Considerando que a gente não tem, na verdade, fronteiras. Mas existe um lugar que é muito importante a gente aprender. E isso eu acho que é uma das chaves da felicidade, do amor próprio da nossa vida. Quando a gente aprende a olhar a outra pessoa como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse, quando a gente aprende a ver os outros como um grande espelho da nossa sombra, como um grande espelho da nossa beleza, é aí que está a chave da cura do nosso ego. Então tem muitas pessoas que falam, Raquel, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Você... Antigamente eu me sentia envergonhada, eu me sentia, nossa, essa pessoa acha que eu sou tudo isso, mas eu não sou. Até um dia, há muitos anos atrás, que eu percebi que quando a pessoa fala isso de mim, na verdade é porque ela vê isso nela. Isso não necessariamente tem a ver comigo. E aí foi a chave que eu percebi que eu parei de nutrir o meu ego quando as pessoas falavam bem de mim. Falava, que legal, eu sou um espelho incrível para essa pessoa, eu ajudo ela a inspirar a vida dela, que ótimo. Mas não necessariamente isso quer dizer que eu sou maravilhosa, não necessariamente isso quer dizer que eu sou a melhor terapeuta do mundo, isso só quer dizer que eu tenho alguma luz que vibra na energia de outra pessoa e que ótimo, que ótimo. E isso vale a mesma coisa para as coisas negativas, para as sombras. Se você tem pessoas que você olha e vê, que horror, odeio essa pessoa, esse candidato a presidente, essa pessoa tal, sei lá, a pessoa mais horrenda do mundo, a pessoa que você mais acha terrível. Olha para ela e traz para você. É muito desafiador, tá, gente? Eu não acho que isso é fácil, não. Mas eu posso te garantir que hoje em dia eu sou capaz de fazer isso com honestidade. Mas foi através de muito, muito trabalho interno. Olhar honestamente para essa pessoa que você considera a maior terrível do mundo e simplesmente ver quais são as sombras que ela te espera que na verdade está dentro de você. E aí você vai falar, tá, Raquel, eu acho a pessoa pior do mundo um abusador, um estuprador de crianças, certo? Não necessariamente existe um estuprador de crianças dentro de você. Mas talvez esse estuprador de crianças espelhe algo que você precisa aprender e você está rejeitando, você não quer aprender. Vocês me entendem? Então, por exemplo, se você rejeita, se você abomina, se você fala mal, muito mal de uma pessoa que você sabe que foi abusador de crianças, provavelmente você é uma pessoa
que tem dificuldades de falar, de dar limites. Talvez você seja uma pessoa... Deixa eu pensar aqui, peraí. Tudo que eu vou falando vai sendo canalizado, então eu não preparei nada pra falar pra vocês. Talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldades de olhar para lugares dentro de você, para sombras dentro de você, que não necessariamente quer estuprar uma criança. Óbvio que não. Mas talvez para sua raiva, para lugares seus de ódio, para lugares seus que abominam certas situações. E você usa essa válvula de escape, esse abusador de crianças, como uma forma de simplesmente jogar toda a sua raiva, jogar toda a sua merda que você não quer ver. Que na vida diária você sempre fala assim, na sua vida diária você é uma pessoa super legal, super acolhedora, super legal, super bondosa. Mas aí quando você vê um estuprador de criança, não, aí esse é o lugar que você joga tudo que você normalmente esconde dentro de você. Sim, eu não sou a favor de estupradores de crianças, eu não acho isso legal. Eu trabalho justamente com essa questão do abuso, para que a gente possa curar também os abusadores. Eu acredito sim que é possível curar os abusadores. Eu acredito sim que toda pessoa merece amor, quer e busca o amor. E que é possível ter compaixão, inclusive com pessoas que já fizeram crimes, com pessoas com assassinos, com estupradores de crianças. Eu acredito que existe a possibilidade de todo mundo olhar para o seu passado e escolher um novo futuro e um novo presente, a partir do momento presente. Então, quanto mais longe a gente sair dos julgamentos, quanto mais perto a gente sair do amor, a gente aprender a se amar, quanto mais perto a gente estiver do nosso coração, do nosso alinhamento energético, é mais fácil a gente ter compaixão com os outros. É mais fácil a gente conseguir olhar para todos os seres humanos com compaixão. Isso, Dalai Lama, todas as pessoas, todos os Jesus, Krishna, Moisés, todo mundo fala isso, do poder da compaixão, do poder do amor ao próximo. Só que, gente, esse amor tem que ser real, não pode ser superficial, não. Não pode dizer, eu te amo, mas no fundo você não ama, você tá cheio de raiva, de rancor, de ressentimentos. E é isso que faz com que a gente tenha discussões históricas com os nossos relacionamentos, com as nossas mães, que a gente abusa do próprio abuso. É isso que faz a gente sair do nosso centro. Ok, alguém perguntou aqui, deixa eu voltar aos comentários sobre e quando você é o abusador? Minha mãe deixa muito de fazer as coisas por ela para fazer por mim, mas depois que me fomentar eu percebi que inconscientemente eu que fazia ela se invalidar. Então, eu falei um pouco disso já, mas assim, quando você sente que você é abusadora, é só uma questão de consciência. Por que você está se colocando nesse lugar? Por que você está permitindo você mesma a ser abusadora? Gente, eu sou mãe. Ser mãe não é fácil. Até hoje eu sei conscientemente que eu faço coisas para minha filha que ela sente como abuso. Ela sente como uma invasão. Às vezes eu não consigo falar não saudavelmente para minha filha. Eu falo um não... monstruoso, eu tô cansada, eu quero dormir, quero escovar o dente, tomar banho e acabou, eu não tenho mais energia pra nada. Mas isso não quer dizer que eu sou só uma abusadora ou que eu sou uma má mãe. Isso quer dizer que eu estou fora do meu eixo, que essa é a maneira de eu sobreviver naquele momento. E que no momento que eu tiver tempo para meditar, para centralizar,
eu vou poder me melhorar e cada vez mais lidar com a minha filha com menos abuso. Se você tem situações na sua vida que você sente que você é o abusador, o primeiro passo é você ter consciência dos momentos em que você está agindo com o abusador, certo? O segundo passo é se perdoar. É muito difícil, é muito doloroso. Se perdoar por esses momentos. O terceiro passo é entender mais profundamente da onde que vem essa necessidade de abuso. No meu caso, por exemplo, é muito claro. Por que que eu ajo com abuso? Por que que eu falo de uma maneira que é invasiva para minha filha? Porque eu não tenho as minhas necessidades básicas supridas. Minhas necessidades básicas: tomar banho, higiene básica, escovar o dente, dormir, as horas de sono que eu preciso para me sentir bem comigo mesma. Então, muitas vezes são coisas simples. Ok, eu preciso de mais horas de sono. Ok, eu preciso de uma babá para ficar com a minha filha tantas horas para eu poder descansar e aí cuidar dela de uma maneira mais saudável, menos abusiva, certo? No caso de mãe e filha, normalmente existe uma dinâmica de abuso. É um jogo de vitimização. É uma que sente vítima e a outra fala que ela é vítima. Não, mas eu sou mais vítima. Fica aquelas conversas, né? Que todo mundo fica falando quem que sente mais pior. Quem que foi a pessoa que viveu mais tragédias nos últimos tempos. O que é isso? Isso é um lugar de se colocar como uma vítima de uma situação. Se empoderar e falar, não, peraí, eu escolho, todo momento eu escolho. Então, quando a minha mãe começa a falar de uma maneira de vitimização, eu paro de ser cúmplice da vitimização dela. Eu separo energeticamente e falo, ok, você quer ser vítima disso? Ok, eu não vou mais me sentir culpada. Oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo. Você é você, eu sou eu. Eu aprendi muito isso. Desde que eu aprendi a dar limite, a lidar com o abuso e com o processo de vitimização, de que eu não sou mais vítima na minha própria vida, sempre que a minha mãe fala algo que eu não concordo, que eu falo, nossa, não, peraí. Hoje em dia eu falo dentro de mim, ok, eu sou eu, você é você. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a sua forma de ver o mundo, mas eu penso diferente e tá tudo bem. E eu preciso ser incisiva, eu preciso ser assertiva na minha verdade. Mas isso não quer dizer que a minha verdade é mais importante que a verdade do outro. Isso não quer dizer que eu tenho que ser arrogante, pejorativa. Isso só quer dizer que são mundos diferentes. E é essa que é a minha mensagem que eu tenho para vocês também, que a gente está vivendo essa confusão política atualmente. E eu tenho essa mensagem profunda na minha alma, que eu até pensei em fazer um vídeo, mas eu esqueci, sobre tolerância. A gente está vivendo no mundo. Gente, eu tô aqui em Israel. Hoje em dia eu quase chorei, eu estava em Jerusalém e tinha uma placa sobre tolerância, sobre a importância da tolerância. Aqui se vive a guerra da Palestina com Israel, para quem não conhece. É uma guerra silenciosa, assim como as guerras nas favelas. Aqui a gente não sente a guerra. A gente não vive o que a mídia mostra na televisão sobre Israel e Palestina. Mas ela existe. E se você for pensar profundamente, o que está acontecendo no Brasil agora é uma guerra. É uma guerra de ideias, de argumentos, de opiniões, de emoções. E toda guerra é uma separação. Se você começar agora a separar a sua vida de pessoas que votam em tal candidato e tal candidato, e agora você não vai mais ser amiga, você não vai mais conversar com pessoas que votam em tal pessoa, você está sendo cúmplice da guerra. Você está trazendo separação para a sua vida.
eu falo isso com muito dor no meu coração. Deixa eu só ver que oração, porque não tenho a menor ideia de que oração. Vocês podem colocar aí no comentários, por favor? Eu falo isso com muita dor, porque eu participei de muitos movimentos sociais. Eu participei de muitos projetos sociais. E eu escolhi essa guerra durante muitos anos da minha vida. Eu escolhi que as pessoas que votavam pessoas diferentes do que eu... talvez a live vai acabar em 8 minutos, eu vou gerar outra live, tá bom. Pessoas que votavam em pessoas diferentes do que eu abominava. Elas caíam nos meus conceitos. De repente, uma pessoa que eu admirava, não admirava mais. E hoje em dia eu penso nisso e falo, gente, que bobagem. Como que eu posso rotular uma pessoa, julgar ela por quem ela vota, transformar totalmente essa pessoa numa caixinha e deixar para trás tudo que a gente viveu antes, porque agora ela é a pessoa que vota em tal candidato? Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Eu posso dizer isso de boca cheia porque o meu sogro faleceu faz um mês e meio. E com esse processo de morte, eu realmente vi que muitas pessoas que eu rotulava, muitas pessoas que eu julgava, elas vieram falar comigo no momento que eu mais precisava de acolhimento. E aí eu deixei de rotular elas. Eu comecei a ver a essência das pessoas. Que não importava se no momento passado ela tinha feito algo que me feriu, que me machucou. Mas que no momento eu realmente precisava, ela estava lá para mim. Então, eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês. Profundas. Toma cuidado. Toma cuidado para não rotular as pessoas, julgar elas e deixar de ser amigo e deixar de olhar para todos os aspectos da vida. As pessoas, elas não são só professores, só mãe, só votadoras de tal candidato. Nós somos seres humanos com vários aspectos, com várias cores, com várias luzes e sombras. E enquanto a gente não aprender a lidar com tudo que a gente vai ser muito difícil ser humano aqui na Terra. A gente não é só preto e branco, a gente tem milhares de cores de cinza, de tons de marrom, de cores de pele. Enquanto o mundo não aprender a viver com tolerância, com a diversidade, vai ser muito, muito, muito difícil ser humano aqui na Terra. Sim, eu vou disponibilizar, eu tô gravando essa live, ela vai estar disponível no YouTube, tá? Eu vou tentar disponibilizar ela assim que acabar a live, fiquem tranquilos. Tem mais gente com mais perguntas. Quem casou antigamente tinha sexo com medo e obrigação? Ótima pergunta. Muitas mulheres, me escutem bem, já se sentiram e se sentem, ou sempre se sentiram abusadas pelo próprio marido, pelo namorado. Por quê? Porque muitas vezes a gente mesmo, e também homens, mas eu acho que mais mulheres nesse sentido, a gente mesmo não sabe o que a gente gosta na cama. A gente mesmo não sabe como lidar com a nossa própria sexualidade. A gente não teve uma educação sexual. Então, quando a gente faz o sexo e um homem penetra a gente, muitas vezes a gente sente dor e não fala. Muitas vezes a gente não sabe falar, para, vai mais devagar, faz isso, eu preciso disso para poder me sentir à vontade para que você entre dentro de mim. E isso gera, óbvio, situações de abuso e muitas vezes gera também traumas, congelamento.
E isso fica marcado no nosso útero, nosso canal vaginal. As nossas células têm memória. Então, se você já teve qualquer relacionamento na sua vida, casamento, namorado, namorada, também pode acontecer com o homem, em que você se sentiu abusado, provavelmente isso ficou marcado na sua sexualidade, nos seus órgãos sexuais. E aí o que acontece é que quando você vai fazer sexo da próxima vez com um outro parceiro ou parceira, pode ser que aquela marca daquele trauma ainda está presente no seu útero. E aí você também sente ainda. Por isso que é tão profundo e tão necessário também trabalhar a nossa sexualidade quando a gente fala de abuso sexual. E uma das maneiras muito boas de trabalhar a cura da nossa sexualidade e do abuso sexual é a gente começar a aprender o autoprazer. Então, o que no meu corpo eu me sinto prazer? O prazer é muito além dos órgãos genitais, né? A pele, o maior órgão do nosso corpo. Talvez tenha lugares específicos na sua pele, no seu corpo, que você sente um tesão maior do que em outros lugares. E isso só você pode saber. Muitas mulheres querem que os homens saibam. Muitas mulheres querem que o homem compre o presente que ela quer, mas ela nunca falou. E a comunicação do feminino e do masculino é muito diferente. O masculino é direto, ele é objetivo. Ele sabe o que quer e ele fala. O feminino, ele é caótico, ele é flores, ele é cores. Ele é super intuitivo. Então, a mulher, o feminino, dentro do corpo da mulher, ele já sabe. Ele intui. Então, o feminino, muitas vezes, ele quer que o masculino funcione como o feminino. E é essa a complicação que dá no mundo da sexualidade. Então, se você faz sexo, não importa também se você é homossexual, bissexual, se você faz sexo com qualquer pessoa, uma das grandes curas é começar a falar o que você gosta. Eu sei que existe vergonha, é um processo desafiador, mas é muito importante a gente aprender a falar o que a gente gosta, onde, o quanto é importante parar, continuar. E isso vai abrindo portais energéticos dentro de você para se sentir mais à vontade e segura dentro do sexo e ir curando esses lugares de traumas. Muitas mulheres têm, faltam 2 minutos, muitas mulheres têm nó mesmo, tem, eu não sei como falar isso em português, como se fosse uns calinhos no canal vaginal, no útero, porque são lugares que travaram, que estagnaram energeticamente nesses momentos que fizeram sexo de uma forma dolorosa, desafiadora, que ela se sentiu agredida, mas o homem muitas vezes não teve a menor ideia de que foi agressivo. Isso que é o triste. Quer dizer, a gente acusa alguém de ser um abusador, mas ele nem sabe. A nossa humanidade tem que curar muito a comunicação. Eu demorei muito tempo para começar a me sentir à vontade para falar pro meu companheiro o que eu gosto e o que eu não gosto dentro da sexualidade. Hoje em dia eu falo isso tranquilamente numa live do Instagram, mas muito tempo atrás eu sentiria vergonha de falar sobre essas coisas. Mas não se sabia o que estava errado ou não. Ok, eu vou fechar essa live e vou abrir uma outra, certo? Pra gente continuar esse tema tão incrível. Não, peraí, eu não vou finalizar, acho que eu vou esperar ele finalizar sozinho, né? Porque às vezes ele já me convida a abrir outra. É isso, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta? A pessoa perguntou, né? Quando casou antigamente, tinha sexo com medo e obrigação. Agora talvez é a pergunta.
Você quer continuar com essa pessoa? Se você casou por medo e obrigação? Então, vamos esperar o pessoal entrar. Olá, pessoal do YouTube! Uau! Então, alguém perguntou, né, sobre... Essa é uma pergunta muito boa. Pessoas que casaram por medo e por obrigação. Eu conheço aqui pessoas que casam por causa de visto, pessoas que casam por causa de dinheiro, pessoas que casam por causa da família. Existem milhares de situações dessas muito, muito tristes de pessoas que casam, ficam junto milhares de anos com uma pessoa porque se sente obrigada por causa dos filhos. A pergunta relevante é, ok, você tá 40 anos com essa pessoa, mas agora você realmente quer estar com ela? Você tem a possibilidade, você tem a possibilidade de encerrar esse casamento e criar um novo ciclo na sua vida. Você tem a possibilidade de encontrar uma alma gêmea, uma pessoa que te nutra, uma pessoa que te ame pelo que você é, não pelo medo e pela obrigação. E eu amo, 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 eu e o Ron, a gente ama encorajar as pessoas a encontrarem as suas almas gêmeas, a encontrarem pessoas que realmente sustentem o campo de amor, que sustentem o campo de amor próprio. Isso é muito importante para a humanidade. Então, se você atende pessoas, se você conhece pessoas que ainda estão casadas e estão infelizes, por favor, ajude elas a separar. Sim, ajude elas a separar, se elas quiserem separar. Lembre-se, a gente não pode manipular as pessoas. Não existe isso. Se a pessoa não quiser separar, ela não vai separar. Mas eu tenho muitos atendimentos e que eu coloco muito claro isso. Eu falo, olha, essa é a real. Você está num casamento e você não gosta. Você está num casamento porque você se sente obrigada por causa dos seus filhos. É isso que você quer para sua vida? Se você pudesse escolher tudo, se você pudesse ser quem você você escolheria estar com essa pessoa? E aí vem a coragem espiritual, vem a coragem sim de falar, não, eu não quero mais estar com essa pessoa. E eu banco a minha própria vida. Eu banco o meu empoderamento. Eu vou atrás do que é meu. E eu já testemunhei processos incríveis de mulheres que se empoderaram e decidiram separar, mesmo que dependiam economicamente do marido, mesmo que tinham filhos. E conseguiram caminhos incríveis. Talvez não foi instantâneo, demorou um tempo, mas depois que ela encontrou seu caminho, a abundância chegou, muito mais felicidade, muito mais para compartilhar com o mundo. Essa é uma mensagem muito profunda. Nunca seja cúmplice de um abuso, por favor. Se tem uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje, é essa. Nunca seja cúmplice de um abuso. Se você vê uma situação, se você vê um casamento abusivo, se você vê uma situação numa escola de abuso, às vezes a gente precisa agir, a gente pode denunciar, mas eu acho que o mais importante, ou uma das maiores contribuições que a gente pode fazer aqui na Terra, é acolher a pessoa que se sentiu abusada e ajudar o abusador a ver o que está acontecendo, a intermediar a comunicação. Porque normalmente o abusador faz aquilo sem consciência e muitas vezes ele mesmo não quer fazer aquilo.
Eu tenho uma história incrível aqui em Israel. Nossa, história incrível. Uma mulher que estava na estrada pedindo carona e aí parou um cara e queria estuprar ela. E aí ela falou, ok, eu não vou reagir. Mas, por favor, faça com amor. Na hora, o homem começou a chorar e começou a falar para ela que ele não teve mãe e que ele não sabia o que era o amor. Essa história, gente, ela é real e ela é incrível, porque eu tenho plena confiança de que qualquer pessoa que abusa dessa maneira de alguém é porque é uma pessoa que está totalmente fora do seu centro. É porque é uma pessoa que está desnorteada, que não sabe o que fazer da vida, que não tem amor. Então é uma maneira, através da agressividade, dela sentir algo que ela não consegue sentir, mas é óbvio que ela não sente de qualquer maneira, é uma válvula de escape. Mas é incrível essa história. Eu já escutei muitas outras histórias parecidas, em que a mulher se torna um canal no momento e simplesmente fala algo que o abusador se toca do que está acontecendo. E mais uma vez, a pessoa que foi abusada tem algo profundo a aprender. Tem uma pessoa que eu já atendi, que ela foi estuprada. E depois que ela foi estuprada, a vida dela mudou completamente. Da água para o vinho. Muitas coisas que ela não tinha coragem de fazer, ela fez. O abuso participou na vida dela de uma maneira incrível para ela se tocar do que ela estava fazendo na vida dela, do que ela precisava mudar e para ter coragem de fazer coisas que ela não tinha coragem. Então nada é por acaso. Depois disso, a vida dela melhorou muito. Ela abriu um negócio em que ela se sentiu muito mais feliz. Ela saiu da cidade onde ela estava morando, que ela não queria morar mesmo, mas ela não tinha coragem de sair. É muito, muito estranho pensar nisso, mas sim, a gente aprende muito com abusos, inclusive abusos sexuais. E a gente pode transcender. A gente pode sim transcender. O abuso não precisa ser uma marca de vitimização da nossa vida. Essa que era a grande questão na minha vida. Eu me sentia uma refém do masculino. Lembra que eu falei? Eu fiz a sessão com o Ron, que a primeira crença era todo homem abusa. Então não importava, qualquer homem que eu andava na rua, eu me sentia desrespeitada, eu me sentia abusada, eu me sentia invadida. Eu não conseguia andar na rua e um homem me olhar e me sentir respeitada. Mas é possível, sim, curar essas marcas de vitimização que muitas vezes são ancestrais. E a gente se empoderar de quem a gente é e aprender a dizer não. E entender que não. Ninguém pode entrar no nosso campo sem permissão. Ninguém pode entrar no nosso campo sem permissão. Eu vou dar mais uma... Nossa, teve... uma história muito incrível que aconteceu comigo. Eu tava em Seabra com a minha filha e tava super aberta, super irradiante, super feliz na rua. E chegou um cara e pegou e deu um beijo na minha mão. E eu não gostei daquilo. E eu já tinha aprendido, foi todo o meu processo de aprender a dizer não. Aí eu cheguei pra ele, olhei e falei assim: por que você fez isso? Quem é você? Você não pode me beijar sem permissão.
Aí ele chegou e fazia, shh, não, fica tranquila, não foi nada, eu quero conversar com você e tal. Veio uma raiva e eu cheguei pra ele e falei assim, o quê? Pode parar já com isso, não, você não pode fazer isso. Eu não deixo, eu não permito, eu não gostei do que você fez. Aí eu virei as costas e saí. Gente, eu nunca me permiti fazer isso na minha vida. Isso já faz um tempo. Mas foi a marca pra mim de que realmente não chega, acabou. Nenhum homem pode fazer isso comigo, com o meu corpo. Esse corpo aqui, ele é meu. E eu tenho a capacidade, e eu tenho o poder, sim, de falar. Se alguém fizer, ainda posso falar. Mas depois disso, nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu na minha vida. Eu tenho histórias surreais. Aqui em Israel, quando eu tava grávida, eu peguei uma carona uma vez. Eu morava num lugar que eu precisava pegar uma carona curtinha pra chegar em casa. Eu peguei uma carona uma vez com um cara. E eu tava falando no telefone, entrei no carro, na porta da frente. E o cara colocou a mão na minha coxa. E eu, toda inocente e ingênua, não percebi. Porque eu tinha acabado de sair de uma dança de contato e improvisação em que a gente coloca a mão em tudo quanto é lugar, que não tem um cunho sexual. E nem percebi. E comecei a conversar com a minha amiga. Lá, lá, lá. Quando eu fui ver, o cara olhou pra mim e fez assim: você quer ir pra minha casa? Eu congelei naquele momento e entendi o que estava acontecendo. Na hora eu pedi pra sair. E o cara ficou insistindo que queria ir pra minha casa e tal. Não, foi horrível, foi horrível, foi horrível. E o pior, gente, que naquela época da minha vida eu não sabia dizer não. Eu fiquei com vergonha. Isso é um absurdo. Eu fiquei com vergonha porque eu achava que eu devia algo pro cara, porque ele tinha me dado uma carona. Olha que absurdo. Esse tipo de pensamento é um absurdo. Uma menina que se sente abusada e sente vergonha de clamar por respeito, isso deve acabar no mundo agora. Agora. Quantas vezes na minha vida eu senti vergonha? Eu me senti responsável por relacionamentos que eu me sentia abusada. Em vários níveis, em vários níveis, em vários níveis. E o mais interessante, quando eu falei isso pro Ron, meu marido, ele falou, Raquel, isso só aconteceu com você. Eu nunca vi isso acontecer. Várias amigas do Ron que pegam carona no mesmo lugar. Várias mulheres de Israel. Nunca aconteceu. Isso não é uma história recorrente. Isso não é uma coisa que acontece. O que aconteceu? Eu atraí essa situação. Porque a minha estadia aqui em Israel foi para isso. Foi para eu aprender a dizer não. Foi para eu aprender a colocar limites. E hoje em dia, se isso acontecer, eu sei colocar com clareza as coisas. Ok, eu pedi carona. Esse cara me deu carona porque ele quis. Isso não quer dizer que ele pode pôr a mão na minha coxa. Pelo amor de Deus. Acabou. Eu espero que esse conhecimento chegue nas escolas. Eu espero que esse conhecimento chegue nas famílias. E que as mães se empoderem e digam se souberem de casos de abuso com tio, com primo, com irmão. Que as mães cada vez mais saibam acolher os seus filhos e encarar a realidade e falar para essa pessoa o limite. Muitas vezes as mães não conseguem porque, na verdade, isso toca algum lugar profundo dentro delas que elas não querem ver. Carol tá falando que ela se sentia culpada e que ela devia... ela achava que ela devia ter feito algo para merecer isso. É, exatamente. Isso não existe. Ninguém merece ser invadido no seu campo. Ninguém... Sentir vergonha e culpa é algo que a gente precisa curar muito dentro da gente. Vocês têm alguma pergunta? Vamos finalizar a live.
Eu agradeço muito por vocês estarem aí do outro lado, escutando, se permitindo olhar para esses lugares dentro de vocês, do abusador, da pessoa que se sente abusada. É muito importante. Esse tema, ele é incrível. A gente pode curar muito a humanidade só olhando para dentro da gente. Espero que vocês tenham uma ótima noite. Natália perguntou em relação à família. O que exatamente em relação à família? Eu vou falar uma última coisa em relação à família. Tem pessoas que elas não querem. Quando as pessoas tentam invadir o espaço. É saber colocar o limite. Falar não. Falar não. Você não pode entrar aqui. Eu não permito. Acabou. Família não é diferente de outros relacionamentos, de amigos, de trabalho. Mas talvez pelas crenças que você tem em relação à sua família seja mais difícil. Mas não, foi o que eu falei com a minha mãe. Para as pessoas que chegaram agora, ou que só viram metade da live, eu aconselho muito vocês verem a live toda, porque tem muita informação muito preciosa no começo da live. Pode ajudar vocês a lidar mais. E tem outra pessoa que perguntou qual que é o limite entre a autorresponsabilidade e o abuso? Eu não entendi essa pergunta. Eu falei sobre outros tipos de abuso. Se você ver a live toda, você vai ver. Sobre pessoas que fazem você não acreditar em si mesmo? Sim. As pessoas, elas não podem nunca fazer com que você não acredite em si mesmo. Porque se você acredita em si mesmo, não existe pessoa que vai fazer você não acreditar em si mesmo. Então, na verdade, é sempre um espelho. Normalmente, você atrai pessoas que te abusam nesse lugar porque você precisa aprender a se valorizar. Você precisa acreditar em você mesmo. Não colocar a possibilidade da sua crença em si mesmo no outro. Não, eu só acredito em mim mesmo se a minha mãe acreditar em mim. Eu só acredito em mim mesmo se meu marido acreditar em mim. Peraí, você acredita em si mesmo? Ou será que você tá num relacionamento que nutre a crença em si mesmo? Talvez você precise aprender a dizer não. Talvez você precisa sim separar, encontrar uma pessoa que te nutra e nutra a você mesmo ao mesmo tempo. São questões muito importantes. Ótimo. Se você tem família que acha que você precisa desabafar e você se sente invadida, fala, não, eu não preciso desabafar. Ou eu não quero desabafar com vocês. Eu quero desabafar com amigos, quero desabafar com uma terapeuta. Coloca o seu limite. Se você sente que você precisa desabafar e eles estão certos, então procure as pessoas para você desabafar. Como não culpar os outros pelos aspectos da sua vida e ao mesmo tempo limitar o que não é bom para si? Peraí, deixa eu pensar. Como não culpar os outros? Bom, primeiramente, para você parar de culpar os outros, é muito importante você olhar para si mesmo. E como eu falei, eu aconselho muito vocês verem o resto da live de antes, porque eu falei muito sobre essa transpersonalidade. Aprender a ver os outros como eles são, e não como se ele fosse você, ou como se, né, como se essa pessoa ela nasceu pra ficar me engatilhando. Então, quando a gente tem essa consciência de que todo mundo é meu espelho, eu consigo entender que eu não preciso culpar ninguém pela minha própria desgraça. Eu sou responsável por isso. Mas, ao mesmo tempo, como não culpar a mim mesmo pela minha própria desgraça? Porque é importante entender que no nível mais profundo, a sua desgraça, o que acontece na sua vida, não é culpa sua. Acontece para que você aprenda algo, para que a sua alma viva algo e go beyond it, vá além, né?
Voe, sai daquele padrão. E é muito importante você aprender a saber o que é bom pra você e o que não é bom pra você. E quanto mais você ter consciência do que é bom pra você e do que você não é bom pra você e você comunicar isso pros outros, você não vai mais se sentir culpada. Porque você sabe o que é bom pra você e o que não é. Ok, gente. Espero que vocês tenham gostado. E mais do que isso, eu espero que vocês tenham aprendizados incríveis dessa live e que você comece a trazer para a prática na sua vida, a saber dizer não, a colocar limites, a ter mais clareza do que você não quer na sua vida, nos seus relacionamentos sexuais, do feminino e do masculino, das relações de abuso verbal com a família. Eu espero que isso nutra o coração de vocês, que vocês tragam mais amor próprio pro mundo e para a terra que a gente tá precisando. Eu sou Raquel Minaco, aqui pelo Movimento AME, um movimento incrível. Se vocês quiserem ver no nosso feed, a gente tem várias GIFs, sorteios, a gente vai fazer sorteio daqui a pouco vai ter um próximo sorteio do curso básico com a Manu em Salvador. Aproveitem, a gente ama espalhar o amor, toda semana a gente tem live. A gente tem vários benefícios para os alunos que estudam com a gente. A gente tem um grupo do Zap exclusivo para os nossos alunos. A gente tem lives mensais sobre Theta Healing para só estudantes do AME pelo YouTube. É muito legal. Fazer uma live sobre tolerância? Posso fazer. Vou pensar. Beijo, gratidão, boa noite. Muitos corações. Compartilha a live com quem vocês quiserem. Vai ficar 24 horas aqui no AME. Beijos!